Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas estão vivendo suas vidas completamente debaixo da terra? Não estou falando de porões ou garagens subterrâneas. Estou falando de cidades inteiras, com ruas, lojas, restaurantes, escolas e até mesmo hospitais, construídas a dezenas de metros abaixo do solo onde você pisa todos os dias. E o mais impressionante, algumas dessas cidades subterrâneas existem há milhares de anos, abrigando civilizações inteiras que desenvolveram formas incríveis de sobreviver longe da luz do sol. Outras são tão modernas que fazem nossas cidades na superfície parecerem antiquadas. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Porque hoje, vamos descer às profundezas da Terra e descobrir os segredos mais bem guardados da humanidade. O mistério de Derinkuyu, a cidade perdida da Turquia. Imagine por um momento que você está reformando sua casa e, de repente, suas galinhas começam a desaparecer misteriosamente. Foi exatamente isso que aconteceu com um morador da Capadócia, na Turquia, em 1963. Ele notou que suas aves sumiam através de uma pequena fenda que havia se aberto durante a reforma. Curioso e preocupado com seus animais, ele decidiu investigar. Pegou uma pá e começou a cavar. O que ele descobriu naquele dia mudaria para sempre nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Aquela pequena fenda era, na verdade, a entrada para Derinkuyu, a maior cidade subterrânea já descoberta no mundo. Uma metrópole que se estende por mais de 85 metros de profundidade, com 18 níveis diferentes de túneis, salas e corredores que poderiam abrigar até 20.000 pessoas simultaneamente. Mas aqui está a parte que vai te deixar de queixo caído. Essa cidade não foi construída ontem, nem no século passado. Derinkuyu foi habitada de forma quase ininterrupta por mais de 1000 anos, passando pelas mãos dos frígios, persas, bizantinos e muitas outras civilizações. Quando você desce pelos túneis estreitos de Derinkuyu, a primeira coisa que chama a atenção são as portas. Não são portas comuns, são enormes pedras circulares de meia tonelada cada uma, que só podem ser movidas pelo lado de dentro. Imagine a engenhosidade. Essas portas tinham pequenos furos no centro, permitindo que os moradores atacassem invasores com lanças, mantendo-se completamente protegidos. Cada nível da cidade tinha uma função específica. Os animais ficavam nos níveis superiores, para reduzir o cheiro e fornecer isolamento térmico natural. Mais abaixo, você encontrava as residências, escolas, adegas para vinho, e até mesmo uma capela bizantina completa, com todas as características arquitetônicas da época. Mas talvez o mais impressionante seja o sistema de ventilação. Os engenheiros antigos criaram mais de 15.000 poços de ventilação que garantiam ar fresco em todos os níveis. Alguns desses poços chegam a 55 metros de profundidade. É uma tecnologia tão avançada que muitos edifícios modernos não conseguem igualar. E Derinkuyu não estava sozinha. Arqueólogos descobriram que ela fazia parte de uma rede de mais de 200 cidades subterrâneas menores, todas conectadas por túneis que se estendem por centenas de quilômetros. Era literalmente um mundo paralelo funcionando debaixo da terra. Montreal, a metrópole subterrânea moderna. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Saímos da antiga Turquia e chegamos ao Canadá moderno, onde uma das experiências urbanas mais fascinantes do mundo acontece todos os dias. Em Montreal, durante os rigorosos invernos canadenses, quando a temperatura pode chegar a 30 graus negativos, algo extraordinário acontece. A cidade literalmente se muda para debaixo da terra. O Rezo, como é conhecido, é uma rede de 33 quilômetros de passagens subterrâneas que conecta praticamente tudo que você pode imaginar. Shoppings, hotéis, universidades, estações de metrô, prédios comerciais e até residenciais. É como se Montreal tivesse duas versões de si mesma, uma na superfície e outra completamente funcional no subsolo.
Mais de 500 mil de pessoas passam pelo rezo diariamente. Durante o inverno, muitos moradores passam dias inteiros sem precisar colocar os pés na superfície gelada. Eles saem de casa, pegam o elevador para o subsolo, caminham por corredores aquecidos e iluminados, fazem compras, vão ao trabalho, almoçam em restaurantes, assistem a filmes no cinema e voltam para casa, tudo isso sem sentir o frio cortante do inverno canadense. O que torna Montreal ainda mais impressionante é que essa não é uma cidade subterrânea construída por necessidade de proteção contra invasores, como Derinkuyu. É uma escolha consciente de design urbano, uma forma inteligente de aproveitar o espaço subterrâneo para criar qualidade de vida. No rezo, você encontra mais de 1.600 lojas, 200 restaurantes, museus, teatros, cinemas e até universidades inteiras. É um ecossistema completo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nem todas as cidades subterrâneas foram criadas para os vivos. Em Paris, a famosa Cidade Luz, existe um mundo sombrio e fascinante que poucos turistas conhecem: as catacumbas. No final do século XVIII, Paris enfrentava uma crise de saúde pública terrível. Os cemitérios da cidade estavam superlotados e as condições sanitárias eram deploráveis. A solução encontrada pelas autoridades foi tão radical quanto genial: transferir todos os restos mortais para as antigas pedreiras abandonadas sob a cidade. O resultado é uma das visões mais impressionantes e perturbadoras que você pode imaginar. Quilômetros e quilômetros de túneis, onde os ossos de mais de 6 milhões de pessoas foram cuidadosamente organizados em padrões artísticos. Crânios e fêmures formam paredes decorativas, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo macabra e estranhamente bela. Mas as catacumbas de Paris guardam segredos muito além dos ossos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a resistência francesa usou esses túneis como base secreta de operações. Soldados alemães patrulhavam as ruas de Paris na superfície, enquanto metros abaixo, combatentes franceses planejavam ataques e se escondiam dos nazistas. Hoje, apenas 2 quilômetros dos quase 300 quilômetros de túneis estão abertos ao público. O resto permanece como um mundo subterrâneo misterioso, onde exploradores urbanos ilegais, conhecidos como catáfilos, se aventuram em busca de câmaras secretas, a arte de rua subterrânea e a adrenalina de explorar o proibido. Há relatos de pessoas que se perderam nas catacumbas e nunca mais foram encontradas. Outros falam de festas clandestinas que acontecem nas profundezas, longe dos olhos das autoridades. Alguns até afirmam que existem comunidades inteiras vivendo permanentemente nos túneis abandonados. Nossa jornada pelas cidades subterrâneas nos leva agora à China, onde uma das histórias mais fascinantes da Guerra Fria se desenrolou literalmente debaixo dos pés dos habitantes de Pequim. Nos anos 1960, as tensões entre China e União Soviética estavam no auge. Mao Tse-tung, temendo um ataque nuclear, ordenou a construção de uma cidade subterrânea massiva que pudesse proteger a população de Pequim em caso de guerra. O projeto, conhecido como Dixiacheng, ou Cidade Subterrânea, mobilizou centenas de milhares de trabalhadores. Durante mais de uma década, eles cavaram túneis e construíram abrigos que se estendiam por toda a área central de Pequim. O resultado foi uma rede subterrânea de 30 quilômetros quadrados, com capacidade para abrigar 40% da população da cidade. A cidade subterrânea tinha tudo: hospitais, escolas, fábricas, armazéns de comida, sistemas de ventilação e até mesmo pistas de patinação no gelo. Cada bairro de Pequim tinha suas próprias entradas secretas para a cidade subterrânea. Muitas vezes, essas entradas estavam disfarçadas em lojas, casas ou prédios públicos. Era como se Pequim tivesse uma versão espelho de si mesma, pronta para ser ativada a qualquer momento. Felizmente, a cidade subterrânea nunca precisou ser usada para seu propósito original. Com o fim da Guerra Fria,
muitas seções foram abandonadas ou convertidas para outros usos. Hoje, partes da antiga cidade subterrânea abrigam mercados, restaurantes e até mesmo hotéis econômicos. Mas as cidades subterrâneas não são apenas relíquias do passado ou soluções para climas extremos. Elas representam o futuro da vida urbana em um planeta cada vez mais populoso e com recursos limitados. Em Helsinki, na Finlândia, uma cidade subterrânea moderna está sendo construída para aproveitar o calor geotérmico natural da Terra. Em Tóquio, engenheiros japoneses desenvolvem projetos para cidades subterrâneas que poderiam resistir a terremotos devastadores. Singapura, uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, está investindo bilhões em infraestrutura subterrânea para expandir seu espaço urbano sem ocupar mais território na superfície. E não para por aí. Empresários visionários como Elon Musk estão propondo redes de túneis de alta velocidade que poderiam conectar cidades inteiras através do subsolo, revolucionando o transporte urbano. Mas talvez o mais fascinante sobre as cidades subterrâneas sejam os mistérios que elas ainda guardam. Quantas outras Derinkuys existem por aí, esperando para serem descobertas? Que segredos estão escondidos nas seções inexploradas das catacumbas de Paris? Arqueólogos estimam que apenas uma pequena fração das cidades subterrâneas do mundo foi descoberta e explorada. Cada ano, novas descobertas mudam nossa compreensão sobre como nossos ancestrais viviam e se adaptavam aos desafios de seu tempo. Em 2013, trabalhadores em Nevşehir, também na Turquia, descobriram outra cidade subterrânea que pode ser ainda maior que Derinkuyu. As escavações ainda estão em andamento, mas os primeiros indícios sugerem que essa nova descoberta pode reescrever a história da região. Na Itália, sob as ruas de Nápoles, existe uma rede de túneis e cavernas que remonta aos tempos dos gregos antigos. Muitas dessas passagens ainda não foram completamente mapeadas, e novas descobertas acontecem regularmente. Até mesmo em cidades que pensamos conhecer bem, como Londres ou Nova York, existem túneis abandonados, estações de metrô secretas e bunkers governamentais que permanecem classificados e inacessíveis ao público. Mas nossa jornada pelas cidades subterrâneas não estaria completa sem visitarmos um dos lugares mais assombrados e misteriosos da Europa: os Edinburgh Vaults, em Edimburgo, na Escócia. No século XVIII, quando a famosa ponte South Bridge foi construída, os engenheiros criaram uma série de câmaras abobadadas sob a estrutura. Inicialmente, essas câmaras eram usadas como armazéns e oficinas pelos comerciantes locais, mas com o tempo, elas se transformaram em algo muito mais sombrio. À medida que a cidade crescia na superfície, os vaults de Edimburgo se tornaram o lar dos mais pobres e desesperados. Famílias inteiras viviam nessas câmaras úmidas e escuras, sem ventilação adequada e com condições sanitárias deploráveis. Era um mundo paralelo onde as regras da sociedade civilizada simplesmente não se aplicavam. Contrabandistas usavam os túneis para mover mercadorias ilegais. Assassinos e ladrões encontravam refúgio nas profundezas. E, segundo as lendas locais, até mesmo ressurreccionistas, pessoas que roubavam corpos recém-enterrados para vender a escolas de medicina, operavam a partir desses túneis sombrios. O mais perturbador é que os vaults foram completamente esquecidos por quase 200 anos. Foi só na década de 1980 que exploradores urbanos redescobriram essas câmaras, encontrando objetos pessoais, sapatos de crianças e evidências de que centenas de pessoas viveram e morreram nessas profundezas esquecidas. Hoje, os Edinburgh Vaults são uma das atrações turísticas mais populares da Escócia, mas também um dos lugares mais assombrados do mundo. Guias turísticos relatam experiências paranormais constantes, vozes sussurrando no escuro, sombras se movendo onde não deveria haver ninguém e uma sensação opressiva que faz até os mais céticos questionarem suas crenças. Agora,
Imagine viver em um lugar onde a temperatura na superfície pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia e cair drasticamente à noite. Um lugar tão inóspito que a única forma de sobreviver confortavelmente é literalmente se enterrar vivo. Bem-vindos a Coober Pedy, na Austrália. Esta pequena cidade no meio do deserto australiano é conhecida como a capital mundial da opala. Mas o que a torna verdadeiramente única é que a maioria de seus 1.700 habitantes vive completamente debaixo da terra. As casas subterrâneas de Coober Pedy não são simples buracos no chão. São residências sofisticadas, escavadas diretamente na rocha, com múltiplos quartos, cozinhas modernas, banheiros completos e até mesmo piscinas subterrâneas. A temperatura dentro dessas casas permanece constante entre 22 e 24 graus Celsius o ano todo, sem necessidade de aquecimento ou ar-condicionado. A cidade tem hotéis subterrâneos, restaurantes, bares, lojas e até mesmo igrejas escavadas na rocha. O Desert Cave Hotel é um dos hotéis subterrâneos mais luxuosos do mundo, oferecendo uma experiência única de hospedagem que atrai visitantes de todos os continentes. Mas Coober Pedy também tem seu lado selvagem. Como a cidade cresceu em torno da mineração de opala, muitas das casas são na verdade antigas minas abandonadas que foram convertidas em residências. Não é raro encontrar opalas valiosas nas paredes da sua própria sala de estar. A cidade é tão única que Hollywood a escolheu como cenário para filmes futuristas. Partes de Mad Max, Além da Cúpula do Trovão e Pitch Black foram filmadas em Coober Pedy, porque a paisagem e a arquitetura subterrânea criam uma atmosfera verdadeiramente alienígena. Voltando à Turquia, a região da Capadócia não abriga apenas Derinkuyu. É um verdadeiro labirinto de cidades subterrâneas interconectadas, cada uma com sua própria história e mistérios. Kaymaklı, outra cidade subterrânea da região, é famosa por seus túneis estreitos que forçavam os invasores a rastejar em fila indiana, tornando-os alvos fáceis para os defensores. Os Konak têm um sistema de comunicação único. Tubos de ventilação que permitiam que mensagens fossem transmitidas instantaneamente entre diferentes níveis da cidade. Mas talvez a mais misteriosa seja Özlüce, uma cidade subterrânea que foi descoberta apenas recentemente e ainda está sendo escavada. Os arqueólogos encontraram evidências de que essa cidade pode ter sido habitada continuamente por mais de 1.500 anos, passando por bizantinos, árabes, seljúcidas e otomanos. O que torna essas descobertas ainda mais impressionantes é a sofisticação da engenharia. Essas cidades tinham sistemas de drenagem que impediam inundações, sistemas de ventilação que garantiam ar fresco em todos os níveis, e até mesmo sistemas de comunicação que permitiam coordenação entre diferentes seções da cidade. Arqueólogos estimam que pode haver mais de 40 cidades subterrâneas ainda não descobertas na região da Capadócia. Cada nova escavação revela mais sobre como essas civilizações antigas conseguiram criar comunidades prósperas em um ambiente tão desafiador. À medida que nossa população mundial continua crescendo e os recursos na superfície se tornam mais escassos, as cidades subterrâneas podem ser a chave para o futuro da humanidade. Arquitetos e urbanistas ao redor do mundo estão desenvolvendo projetos ambiciosos para cidades subterrâneas sustentáveis. Em Las Vegas, existe um projeto para criar uma cidade subterrânea completa que seria alimentada inteiramente por energia solar captada na superfície. No Japão, engenheiros estão trabalhando em cidades subterrâneas que poderiam resistir não apenas a terremotos, mas também a tsunamis e outros desastres naturais. Essas cidades teriam sistemas de cultivo hidropônico que poderiam alimentar toda a população sem depender da agricultura de superfície. Na Noruega, o Svalbard Global Seed Vault, conhecido como Cofre do Fim do Mundo, já demonstra como instalações subterrâneas podem preservar recursos vitais para a humanidade.
É um modelo que poderia ser expandido para criar cidades inteiras dedicadas à preservação e continuidade da civilização humana. Empresas de tecnologia estão investindo bilhões em data centers subterrâneos que aproveitam o resfriamento natural da Terra para reduzir custos de energia. Esses centros poderiam formar o núcleo de futuras cidades digitais subterrâneas. E aqui está talvez a parte mais emocionante de toda essa história. Estamos apenas arranhando a superfície do que existe debaixo dos nossos pés. Tecnologias modernas como radar de penetração no solo e mapeamento 3D estão revelando estruturas subterrâneas que nunca imaginamos que existissem. Em Roma, arqueólogos descobriram recentemente uma rede de túneis que pode conectar o Coliseu a outros monumentos antigos. Em Londres, o projeto Crossrail revelou camadas de história subterrânea que remontam a milhares de anos. Até mesmo em cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, existem túneis e estruturas subterrâneas que permanecem largamente inexplorados. Quem sabe que segredos estão escondidos debaixo das nossas próprias cidades? A tecnologia está nos permitindo explorar esses espaços de formas que nossos ancestrais nunca poderiam imaginar. Drones subterrâneos, sensores avançados e realidade virtual estão abrindo novos mundos de possibilidades para descoberta e exploração. Quando paramos para pensar sobre isso, as cidades subterrâneas representam algo fundamental sobre a natureza humana. Nossa capacidade infinita de adaptação e inovação. Seja fugindo de invasores na antiga Turquia, escapando do frio extremo no Canadá, ou simplesmente buscando novas formas de viver em harmonia com nosso ambiente, os seres humanos sempre encontraram maneiras criativas de prosperar. Essas cidades subterrâneas nos lembram que não existe apenas uma forma de viver. Elas desafiam nossas noções preconcebidas sobre o que constitui uma cidade, uma casa ou mesmo uma vida normal. E talvez, mais importante ainda, elas nos mostram que sempre há mais para descobrir sobre nosso mundo e sobre nós mesmos. A próxima vez que você estiver caminhando por uma rua movimentada, olhando para os arranha-céus ao seu redor, lembre-se de que pode haver toda uma civilização funcionando silenciosamente debaixo dos seus pés. Pessoas vivendo, trabalhando, amando e sonhando em um mundo que a maioria de nós nunca verá. E quem sabe? Talvez o futuro da humanidade não esteja nas estrelas, como muitos imaginam, mas nas profundezas inexploradas do nosso próprio planeta. Afinal, ainda temos muito a aprender sobre os mistérios que se escondem bem debaixo do lugar que chamamos de lar. E aí conseguiu imaginar como seria viver em uma dessas cidades subterrâneas? Eu fico pensando em como nossos ancestrais conseguiram criar essas maravilhas da engenharia com as ferramentas limitadas que tinham na época. E como as cidades subterrâneas modernas mostram que ainda temos muito a aprender sobre como usar o espaço urbano de forma inteligente. A próxima vez que você estiver caminhando pela rua, lembre-se, pode haver um mundo inteiro funcionando bem debaixo dos seus pés, com pessoas vivendo, trabalhando e criando suas próprias histórias nas profundezas da Terra. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas cidades subterrâneas incríveis, não esquece de deixar seu like no vídeo, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelos mistérios do mundo. E já que estamos falando de lugares extraordinários, eu tenho certeza de que você vai adorar o próximo vídeo, onde vamos explorar as cidades flutuantes mais impressionantes do planeta. Acredite, depois de conhecer o mundo subterrâneo, você vai se surpreender com o que a humanidade conseguiu construir sobre as águas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue explorando os mistérios do nosso mundo incrível.